meu pai me contou essa história inúmeras vezes, desde que eu era apenas um menino. O meu pai tinha acabado de conhecer a minha mãe. Eles se casaram e foram felizes. Pouco depois, ele foi chamado no serviço militar, já que para ir para o exército era necessário naquela época. Então, ele teve que deixar a minha mãe grávida sozinha em casa com a minha avó. Bem, eu vou pular a parte sobre a vida do meu pai no exército e pular para a parte do lobisomem. Era por volta de meia-noite e todos no acampamento estavam dormindo, exceto os guardas, o meu pai e alguns soldados qualquer. No momento em que os guardas mudavam de turno, alguns dos cães de guarda estavam sendo atacados por uma figura alta e muito sinistra. E tudo o que se ouvia era o som de mastigação e cães sendo despedaçados e latidos altos. Todos os guardas sentiram um calafrio na espinha e um medo muito grande foi instilado dentro deles. Todos estavam com muito medo de verificar o que estava acontecendo. Então todos ali se escondiam, esperando o fim do que estava acontecendo. E após a aparente calmaria dos acontecimentos, os guardas foram verificar o que poderia ter acontecido. E eles ficaram chocados quando encontraram 2 dos cães despedaçados, comidos, e o lugar todo uma bagunça de órgãos e pele de cachorro arrancada. Um dos guardas vomitou e começou a chorar. O outro estava olhando para a cena, enquanto o medo o rasgava por dentro. E ele tentou manter a calma e passou a confortar o outro guarda que estava em pânico. Os outros cachorros estavam visivelmente assustados e todos cobertos de sangue. Mas um deles parecia ter mordido o lobisomem e tinha sangue na boca. Porém, todos sabiam que os cães não tinham mordido apenas um cachorro, e sim outra coisa, algo muito maior. Depois do ocorrido, todos foram alertados sobre a situação e informados que o seu acampamento seria transferido para outro em aproximadamente 2 ou 3 dias. Todos estavam com medo, e muitos soldados ficaram com medo do recente evento. Em uma certa noite, o meu pai teve que ficar de guarda. Então, ele estava fazendo o seu turno. Ele, obviamente, estava com muito medo e não queria fazer aquilo, mas ele fez porque tinha que fazer. Mas desta vez, todos estavam preocupados com os 2 cadáveres de cachorros comidos pela metade, e todos pensaram que talvez fosse um dos cães da raça Pitbull que ficou furioso, já que não foi alimentado aquele dia. E então ele passou a comer os outros cães. Enquanto outros tiveram outras ideias idiotas, como talvez o Drake atacou os cães e passou a comê-los. Bem, no entanto, não foi este o caso. E o fato foi colocado de lado e quase todo mundo achou que tudo estivesse bem. E enquanto meu pai estava vigiando, a mesma coisa da noite passada estava acontecendo. Mas desta vez ele correu para lá. E como ele tinha um AK-47, ele não teve medo de mirar no lobisomem, no momento em que a criatura estava lá. A figura estava de pé, onde os cães de guarda eram mantidos. O meu pai congelou de medo e não se mexeu, enquanto a figura alta e peluda com um focinho e a boca coberta de sangue virou a cabeça e olhou para ele com seus olhos vazios e brilhantes. Depois disso, ele
Aparentemente saltou a cerca de 6 metros e então fugiu. E nunca mais aquela coisa foi vista novamente. Todos no acampamento ficaram chocados e tiveram que mudar o acampamento da sua localização atual para 2 cidades inteiras de distância. A única razão pela qual isso não se espalhou e a mídia não pegou foi porque naquele lugar não havia câmeras de segurança no acampamento. Então, não fazia sentido apenas o depoimento dos soldados. Bem, a história pode parecer falsa, mas o meu pai a explicou em detalhes tão vividos que eu não posso deixar de pensar que é real. Eu espero que gostem. Boa noite. Olá, Fael. Eu me chamo Alejandro e vim pelo canal Causo do Borel, mas em vez de atacar, você ganhou um fã. Enfim, vamos à história. Em 2017, eu comecei a ir para um psiquiatra porque eu fui diagnosticado com autismo leve quando eu tinha 4 anos. Bem, hoje eu tenho 11 anos e fui diagnosticado com depressão e comecei a me isolar. Fiquei tão triste que queria a minha morte. E nem sair de casa eu saía mais. Bem, em 12 de julho de 2021, eu fui ao psiquiatra fazer o meu tratamento. E depois disso, a doutora me receitou um remédio cujo nome eu esqueci. Porém, com este remédio, eu ficava cada vez mais deprimido. Ficava na cama o dia todo assistindo filmes e os seus relatos, Fael. E depois do dia 20 de julho, eu descobri uns amigos imaginários. Um garoto e uma garota. O nome do menino era Murilo Gael e o da menina era Renata. Bem, eu fazia desenho com eles em um lugar todo gramado. E daí começou a acontecer coisas estranhas na minha casa. Tudo estava mofando sem parar. E eu tinha pesadelos com alguém me seguindo e tentando me atacar. Eu acordava em pânico e era acudido pela minha mãe. Bem, a minha mãe sempre me entendia. Porém, as coisas começaram a piorar. Eu ouvia barulhos estranhos de madrugada e acordava sempre às 3 da manhã, o horário dos demônios. Eu me sentia arrasado e pensei em tirar a minha própria vida. Porém, a minha família não deixou, pois eu tenho uma psicóloga que sempre me auxilia quando eu mais preciso. Porém, nada daquilo resolvia. Na noite passada, eu fui para fora de casa e comecei a chorar. Eu chorei tanto que quase perdi as forças. Senti uma presença do meu lado que não era boa. E do nada, a coragem falou mais alto. E então, eu disse em voz alta: "Vocês não podem me dominar. Vocês não são superiores a mim. Saiam daqui agora." E de repente, um misto de tranquilidade e alívio tomou conta do meu corpo. E naquela noite eu rezei o Pai Nosso, o Santo Anjo e o Credo. Bem, eu fui libertado e me senti muito leve. E então, naquele estado de libertação, eu dormi muito tranquilo e não tive pesadelos. Agora eu estou feliz e a vontade de me isolar simplesmente desapareceu. Eu quero agradecer ao Elite Oculta por me entreter em momentos tão difíceis e também por ler o meu relato e pela simpatia do Fael. Acredito que já chegamos a 1 milhão de inscritos, se Deus quiser. Boa noite.